Nossa, que sadinha, cenário novo, tá investindo para mudar a roupagem do Gelada com Quesada. Nananina não, vocês me conhecem, eu tô com preguiça de mudar o cenário, mas em breve teremos atualizações, isso daqui é só um improviso, porque eu estou em Lisboa. Lisboa, menina moça, menina! Quando eu começo a cantar em português de Portugal é que vocês percebem que eu sou ruim cantando em qualquer idioma, em qualquer sotaque. Senhoras e senhores, estou em Lisboa, na casa do meu cunhado, em passar o final de semana aqui na capital lusitana, e além de expulsar o meu cunhado de casa para gravar o Gelada, ainda roubei a cerveja da geladeira dele, né? Porque cunhado é essas coisas, né? Serve para essas coisas. E eu vou tomar a principal. Tinha lá uma Superboc, é verdade, porque o meu cunhado é do norte. Se fosse um cunhado lisboeta, seria uma Sagres na geladeira. Mas eu peguei a mais cara, obviamente. Vamos tomar uma Sapporo Premium. Cerveja japonesa, né? Cerveja preferida do Jaspion, dos Cavaleiros do Zodíaco, do Cubo, Takefusa Cubo, enfim. Bora tomar antes que ele volte e perceba que eu roubei a cerveja mais cara da sua adega. Tintim por tintim. Bora! Ai, os japoneses. Boa, hein? Bom, hein? Já tinha experimentado, mas tinha esquecido o gosto. Arigato ou sayonara. São das poucas coisas que eu sei falar em japonês, por conta, é óbvio, da clássica música de El-chan. Arigato, sayonara. Isso aí moldou caráter, cara. Formou toda uma geração dos anos 90. Fui feliz ouvindo, até cuspi, ouvindo El-chan. Que é isso? Um abraço pro Jacaré, pro compadre Washington, pra Sheila Mello, pra Sheila Carvalho. E eu vou ler aqui a primeira. Onde nós vamos parar, hein? A primeira pergunta do programa, que é do Knetcher. Mandar um abraço pro Knetcher, tá? Nosso parceiro lá da Irlanda. Um abraço dele pra esposa. A gente conheceu quando fomos a Dublin. E ele manda: quem seria o técnico ideal pro Bayern e quais as opções de técnico para o Bayern? Abraços e cervejinhas aqui. Obrigado, Knetcher. Ó. Falamos bastante do Bayern, só para deixar claro, Thomas Tuchel ainda é o treinador e deve continuar sendo até pelo menos o jogo contra o Bochum. Acho que o Bayern de Munique vai ganhar do Bochum no final de semana e vai colocar um pouco de panos quentes ali na situação como um todo. Mas para mim, o nome ideal, Knetcher, chama-se Xabi Alonso e eu não tenho absolutamente nada contra todos os outros, mas para mim ele é o primeiro, segundo e terceiro nome ideal para assumir o Bayern de Munique. Primeiro, pela conexão que ele tem com o clube, já jogou lá, conhece, enfim, a estrutura, tem moral com a torcida, foi multicampeão pelo Bayern, enfim, isso já ajuda demais. Segundo, pelo trabalho que ele está fazendo, né? É um absurdo que o Bayer Leverkusen joga e eu gostaria de ver esse trabalho sendo implementado num time com poderio financeiro melhor. Eu acho que pode ser uma dinastia muito, muito interessante a nível do futebol mundial, né? Daqueles clubes que marcam história no futebol, que você vai sempre lembrar. Lembra daquele Bayern de Munique do Xabi Alonso? Acho que isso pode acontecer. E terceiro, comparativamente com as outras opções, eu acho que é o que vai se adaptar melhor ao futebol alemão face à dominância o domínio, melhor assim, que o Bayern de Munique tem na Alemanha. Eu acho que, enfim, era o nome da diretoria, é o nome da torcida, é o nome do jornalista que cobre o clube. Eu acho que é o nome que todo mundo está esperando para a próxima temporada. Óbvio, vai ter uma briga feia com o Liverpool, porque o Liverpool já não vai poder contar com o Klopp, mas para mim o Xabi Alonso seria a primeira opção. Se não for ele, acho que o Hans Flick é um segundo nome que tem que ser considerado. A história que o Hans Flick tem no Bayern de Munique é bonita. O sextete, o conhecimento do clube. Os caras que brigaram com ele parece que já não estão mais lá. O Salihamidzic, o Kahn. E eu acho que ele poderia sim fazer um bom trabalho novamente. Se não for nenhum nem outro,
Talvez o Sebastian Hoeneß, estou gostando muito de ver o trabalho que ele está fazendo no Stuttgart, conhece o Bayern de Munique, tem a ligação com o Uli Hoeneß, que é uma figura histórica do clube, é sobrinho do Uli Hoeneß, acho que é um nome também muito bom. E tem um outro cara que perguntou aqui, deixa eu só pegar o nome dele para a gente também dar crédito, né? Porque a pergunta era boa, sobre Mourinho. Mourinho no Bayern, que surgiu essa conversa recentemente, e ele manda aqui umas cervejinhas também. Não sei porque vocês ficam me mandando cerveja, hein? Nem gosto. Ó, Mourinho no Bayern, foi o Wilcan23. Wilcan, eu defendo o Mourinho, todo mundo sabe aqui, mas eu não sei se nesse exato momento seria uma boa para ele e para o Bayern de Munique. Primeiro que o estilo de jogo do Mourinho não combina tanto com esse domínio que o Bayern de Munique precisa ter no seu DNA, nas suas características, o tal rolo compressor dentro da Alemanha e também no futebol europeu. Eu acho o Mourinho um cara que protege muito mais o sistema defensivo e gosta de implementar uma saída em transição ofensiva rápida, como ele fez no Real Madrid, do que qualquer outra coisa. Eu acho que o melhor Mourinho passa por aí e o melhor Bayern não. Então, para mim, não seria o primeiro, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta opção. Agora, jornalisticamente falando, seria lindo, tá? Para quem cobre o Bayern de Munique. Primeiro porque, enfim, quando ele estava no Tottenham e eu fiz muito jogo do Tottenham, cada entrevista que a gente fazia com ele era, enfim, muito saborosa de fazer em termos de depois viralizar, enfim, das respostas. É um cara muito inteligente, é um cara que fala bem, enfim, não foge dos assuntos. Nesse sentido, seria lindo. Agora, pensando em Bayern de Munique, essas outras opções vêm primeiro. A Saf Gouveia, já que estamos falando de futebol alemão, mandou aqui boas. Português, né? Esse boas não me engana. Quem achas que seria uma boa opção para substituir Terzic no Borussia Dortmund? Boa pergunta. O Thomas Tuchel não estava mal, tá? Vai sair do Bayern de Munique provavelmente com a sua imagem um pouco arranhada na Alemanha e eu acho que ele precisa dar um passo atrás no sentido de não treinar mais tubarões nesse momento e de repente uma volta a casa poderia ser uma boa. A torcida gosta muito dele lá, né? A torcida gosta muito dele, apesar da personalidade dele forte, que eu sei que internamente dentro do clube pegava um pouco mal. Mas, enfim, acho que poderia ser uma boa. Se não for ele, eu acho que o Borussia vai optar por uma opção caseira. Tá lá o Nuri Sahin agora, enfim, já trabalhando como adjunto, acho que vai ser por aí. Entretanto, tem outros treinadores dentro da Alemanha que estão fazendo um bom trabalho, como, por exemplo, o Sebastian Hoeneß, né? Acho que se você pegar a história recente do Borussia Dortmund, optar por treinadores que estão se destacando dentro do próprio futebol alemão, vale a pena apostar. Acho que o Borussia Dortmund vai nessa linha. Rafael Soares mandou várias perguntas aqui pra gente. Agradecer ao Rafael, que ele tá sempre junto e mandando muita coisa. Eu vou ler duas tuas, hein? Fora Rodrigo, Vinícius Júnior e Martinelli, faltam mais protagonistas do Brasil do meio pra frente na Europa, né? Rapaz, eu acho que a gente tá mal acostumado em relação ao número 9, né? Gerações anteriores nos acostumaram mal, Adrianos, até o próprio Luiz Fabiano em algum momento, enfim, Ronaldos, Romários e etc. Jardel, que nem na seleção jogou tanto, mas enfim, eu entendo o que você está dizendo. Mas eu acho que nós temos alguns nomes indo bem, assim, que merecem oportunidades. A gente vai ter que esperar o Endrick desenvolver, amadurecer no Real Madrid ou em qualquer outro lugar, mas a gente tem, por exemplo, o João Pedro do Brighton está fazendo uma excelente temporada, é um bom jogador, um bom nome, que tem que ser mais testado. O Richarlison está melhorando, enfim, já saiu daquela má fase e está fazendo gol quase todo jogo. O Evanilson está fazendo a melhor temporada da carreira dele. Enfim, temos alguns nomes. Agora a gente está mal acostumado em relação ao número 9 e isso está fazendo falta na seleção já há algum tempo. O Gabriel Jesus, por exemplo, quando joga, quando está bem fisicamente, também foi muito bem na primeira fase da Liga dos Campeões. Vamos ver, tem Porto e Arsenal agora na quarta-feira. Cara, é um jogo para a gente ficar de olho nisso.
São 10 brasileiros, vai contando os luso-brasileiros em campo. Acho que é uma boa a gente ficar de olho. Mas a pergunta é boa. E a segunda que você me mandou, Rafael? E essa campanha patética do Brasil no pré-olímpico? Ramon e CBF com um péssimo trabalho. Ó, da CBF eu não vou falar mais, porque tá aí. Tá para todo mundo ver a pataquada que eles fizeram com a questão de treinadores. Em todas as camadas do futebol brasileiro, seleção feminina, seleções de base, enfim, é o que tem e não tem nem o que falar mais, né, de criticar. Já bateu aqui, bate, continua a mesma coisa e não tem jeito. O Ramon é indefensável, né? Mas já deu, pelos trabalhos antes desse pré-olímpico, já deu para ver que não ia dar. Mesmo assim, com a qualidade dessa geração que o Brasil tem, eu achei que ia conseguir se classificar, mas ele conseguiu a proeza de fazer o time jogar muito, muito mal e não se classificar. Então, parabéns, né, a quem bancou, parabéns a ele também. E, assim, ouvindo de bastidores, óbvio que não dá para revelar fontes, mas os jogadores também se incomodam muito da forma que o Ramon conduz os treinos, da forma com que ele, enfim, escala o time. E isso já era notório, tanto e ficou mais claro ainda na seleção principal, quanto nas de base. Então, sabe aquele negócio de cagada anunciada? Com todo o perdão da palavra, é isso. A gente já sabia que iria dar problema. Victor Siqueira, 17. Você acha que ao final da temporada o Bayer Leverkusen vai sofrer uma limpa? Vão querer levar até o técnico? Vão. E vai sofrer uma limpa, sim. Frimpong vai embora, o Wirtz, duvido que fique, o próprio Boniface. Quem for inteligente, precisar de um meio campo inteligente, vai levar o Xhaka. Tá fazendo uma temporada fantástica. Enfim, tem o Palacios, tem o Grimaldo. Eu não acho que o Bayer Leverkusen vai segurar tantos jogadores assim, não. Seria bonito fazer o que o Porto fez, por exemplo. Vai que ganha a Europa League, né? Porque é um dos favoritos para ganhar. Em 2003, tentar manter o time, tentar manter o técnico para 2004 e tentar brigar pela Liga dos Campeões. Mas eu acho muito difícil. Acho mesmo difícil, assim. E é uma pena, né? Porque, assim, a questão financeira vai pesar demais. Mas a nível histórico, ganhar a Bundesliga já vai ser um momento ímpar, né? Nunca venceu o Bayer Leverkusen, então vencer vai ser muito bonito para a cidade de Leverkusen, para o clube, para o Xabi Alonso e para todos os jogadores que estiverem lá. Mas eu acredito numa debandada no verão. Né? Tá todo mundo de olho nesse Leverkusen, meu. Márcio Cerqueira mandou duas aqui muito boas, tá? Vou ler as duas. Mandou três, mas as duas que você me mandou tão boas. Primeiro, mais pessoal, você é uma pessoa que coloca para fora o que tá sentindo quando vê os times que você torce jogar? Sim e não. Depende do contexto. Se eu estiver trabalhando, dificilmente vou fazer, porque não é nem porque eu não quero ou porque eu me penitencio, porque você está tão focado ali na hora no trabalho que e tem que ser profissional, não tem jeito para chegar nesse patamar de cobrir jogos da Liga dos Campeões, entregar a melhor coisa, você tem que ser muito focado ali, enfim, não dá para perder um minuto de nada. Geralmente está na transmissão, eu consigo diferenciar e, assim, não é meu clube de coração, né? Eu torço pro Corinthians. Agora, se tiver num ambiente todo, uma cervejinha, vendo o jogo, uma equipe portuguesa, por exemplo, jogando na Europa. Ontem eu vi os jogos do Sporting, por exemplo, vibrei com a vitória do Sporting, o Benfica ganhou também na Bacia das Almas, mas vibrei também, e o Braga sofri, enfim, xingo a TV, faço essas coisas, coisa de maluco, né? Coisa de quem gosta de futebol, mas trabalhando não dá. E eu nunca trabalhei cobrindo um jogo do Corinthians, né? Mas acho que seria a mesma coisa. Não conseguiria ali externar, porque você tá tão... Tem tanta coisa na tua cabeça naquele momento que você tá prestando mais atenção no que você vai falar no jogo em si do que propriamente em torcer. É complicado, parece que enfim, é um mistério conseguir separar, mas não é. Na hora ali é muito fácil. E o Márcio manda aqui também uma discussão muito, muito boa, cara, que demandaria um vídeo aqui inteiro.
Você concorda quando afirmam que um clube deve jogar de uma única forma por ser o DNA do clube? Então, acho que o debate é muito legal e agora mais direcionado ao Barcelona, né? Que fica tentando buscar esse pote de ouro no fim do arco-íris, que foi deixado por uma geração que viu o guardiolismo, né? E depois com o Luiz Henrique, e essa implementação da mesma filosofia que o clube vai tendo ao longo dos anos. Eu acho que o clube tem que saber o que é. E isso passa, sim, pela filosofia de jogo. O Bayern de Munique tem isso, o Barcelona tem isso, o Real Madrid tem isso, o Manchester City agora com o Guardiola, vamos ver se fica o legado e a implementação. Entretanto, você não pode querer buscar a mesma coisa que você teve antes. Eu acho isso um erro. O Guardiola é um só, cara. O Klopp é um só. O Ancelotti é um só, entendeu? Então, acho que há que ter um repertório também, uma adaptação, buscar um nome que eventualmente também se adapte à cultura do clube, mas que tenha também as suas ideias de jogo. O Barcelona do Guardiola não era o mesmo estilo de jogo, por exemplo, do Barcelona do Luiz Henrique. Tinham muitas diferenças. Tinha talvez uma linha central, um fio condutor, mas tinham muitas diferenças. E se a gente for puxando atrás, nos Barcelonas bem-sucedidos, você vai pegar o Raika, o time do Ronaldinho Gaúcho, do Deco, do Juli, do Eto'o, era a mesma coisa que o guardiolismo? Não. Você vai pegar lá atrás o Bob Robson ou o Van Gaal, contextos diferentes. É óbvio que a filosofia interna do clube faz toda a diferença. Mas eu sou contra, por exemplo, ficar buscando em outros amores aquilo que você já teve no amor antigo. Sacou? Filosófico, hein? Vini Araújo mandando aqui do Carnaval, cara. Como foi a repercussão do Carnaval com a máscara? Então, eu arreguei, né? Eu arreguei. Eu fui num... Assim, o Carnaval durou pouco pra mim, né? Porque depois tive que trabalhar e tal. Então, foi só a noite de sábado que eu fui num sambão. Tava rolando na Super Boca Arena aqui, lá no Porto. E aí a minha esposa me viu com a máscara e com o chapéu de sambista e resolveu abortar. Ela me deu e resolveu abortar a missão. Falou, ó, ficou legal não, bicho. Pelo menos ela foi sincera, o Vini Araújo. Ó, e ele mandou mais coisas aqui, ó. O psicólogo do Kane está abalado para seguir com as más atuações e assina de sem título. Ah, cara, é muito chato isso do Kane, né? Mas, enfim, eu entendo o meme. Só que alguma hora vai cair, porque ele vai continuar no Bayern de Munique na próxima temporada e se o Bayern não vencer títulos nessa temporada, na próxima não passa, não escapa. E pode ser que ele vença a Eurocopa com a Inglaterra, tá? Pouca gente está se atentando a isso. E o Vini também manda aqui, ó. Na Liga Europa, qual português tem melhores ambições na competição? É o Sporting, cara. Eu sei que o Benfica tem uma mão de obra muito qualificada, se você olhar o plantel do Benfica, mas a verdade é que o Benfica não vem encantando, vem ganhando seus jogos, mas com muitas vezes o treinador questionado pelas opções, pelas atuações, ali perde um pontinho aqui, perde um pontinho ali, ou quando ganha, ganha sofrido, suado. Enfim, e o Braga, sinceramente, o Arthur Jorge, depois do título da Taça da Liga, é um time que está tomando muitos gols, em alguns momentos irreconhecível, então não acho que vai chegar tão longe. E já perdeu agora, né? A primeira contra o Karabag. Mas o Sporting, cara, tá ajeitado. O time é muito bom e tá dando gosto de ver. Você tem um meio-campo muito consistente com o Morita, com o Wilmon. Você tem opções no banco de reservas, né? O Matheus Reis é um dos casos, por exemplo, quando tá no banco, enfim. Você tem uma zaga com o Gonçalo Inácio fazendo uma baita temporada. O Quaresma agora, Eduardo Quaresma, indo também muito bem. Enfim, lá na frente, Edwards, Pote, Gyökeres. É um time muito, muito bom. Muito, muito bom. E não é à toa que venceu com a facilidade que venceu o Young Boys, ou que enfiou 5-0 no Braga, ou que vem fazendo goleadas bonitas no campeonato e atuações bonitas no campeonato português. Fiquem de olho no Sporting, cara. Seria legal ter o Sporting em Dublin, né? Seria legal. E eu ia pra lá, hein?
Eu iria para lá, hein? Por muitos motivos. Jefferson Portela mandou aqui. Kimmich e Pavilovic de volante. Sané no banco. Zaragoza não joga por quê? Faria quais mudanças? Eu não sei, o Zaragoza eu não vejo os treinos, né? Mas podia ter entrado já, né? Dado alguns minutos. Gosto da ideia do Kimmich Pavilovic. Acho que o Goretzka, enfim, faz uma temporada muito ruim. Já critiquei o Goretzka aqui várias vezes. Um jogo ou outro que ele vai bem. Mas, enfim, iria para o banco e o Pavilovic é muito bom jogador. E De Ligt tem que ser titular desse time. O Pamecano em jogo grande já não dá. Tem que ser Kim Min-jae e De Ligt. Tem que jogar na direita o Mazraoui ou o Sacha Boey. O Sacha Boey agora se machucou, né? Na esquerda tem que ser o Davis. Mas basicamente é isso. O Musiala caindo pela esquerda. O Thomas Müller no meio. E o Sané do outro e o Harry Kane. Tem que manter essa base para os caras também jogarem juntos por mais tempo e desenvolverem ali ideias de jogo em conjunto, né? O ritmo. Mas eu acho que eu iria por aí. Gostei do Pavilovic, muito bom jogador. Aster 3.7 mandou: qual a melhor cerveja do mundo? Já disse, para mim é Guinness. As alemãs são muito boas, as belgas são muito boas, mas eu não troco um copito de Guinness por nenhuma outra cerveja. Depende do dia, é verdade, porque a Guinness é uma cerveja preta, mais pesada e tal. Se tiver muito calor, é uma situação diferente. Mas para mim é Guinness. Igor Coronato mandou aqui o Theo SP0411. Igor Coronado é uma boa opção para o Corinthians? Mande um salve aqui para Fortaleza, irmão. Um abraço para a galera de Fortaleza. Não conheço. Não tinha dinheiro para viajar quando eu morava no Brasil. E gostaria muito de conhecer o Nordeste brasileiro de uma forma especial. E tem muita gente que acompanha aqui do Nordeste, de Fortaleza, do Ceará, enfim, de todo lugar do Brasil. Mas o Coronado, cara, eu seria hipócrita se eu falasse que eu acompanho o Coronado. Eu vi alguns jogos do Al Ittihad, até mais pelo Romarinho do que pelo Coronado, mas é um jogador que, pelos vídeos que eu vi, é um cara criativo no meio campo, né? Habilidoso, finaliza bem com a perna direita, com a perna esquerda. Acho que vai ter que se adaptar, vai ter que ter um período de adaptação no futebol brasileiro. Eu acho que a expectativa em cima dele não pode ser, esse cara vai chegar para resolver. Porque ele pode até ser esse cara, mas eu acredito que demore um tempo para ele encaixar com o Corinthians, com o futebol brasileiro, com algumas dinâmicas da equipe. E acho que o Corinthians, nas mãos de Antônio Oliveira, e vai ter vídeo aqui sobre o Corinthians no dia do clássico contra o Palmeiras, está ganhando um padrão de jogo. Mas mais do que pensar no Coronado, eu estou pensando no sistema defensivo do Corinthians. Acho que o Corinthians começa a ir muito bem com uma saída com 3 zagueiros, né? Numa construção com 3 zagueiros, mas depois se sente mais confortável para defender com 4 ou com 5, uma linha de 5 atrás. E acho que cada vez mais a coisa vai melhorar nas mãos do Antônio Oliveira, nesse sentido, de colocar o time bem protegido para depois pensar do meio para frente. E a gente vai tendo algumas soluções interessantes, o resgate de alguns jogadores, né? O Maicon fez um partidaço contra o Botafogo. Eu vi o jogo, né? Foi depois do jogo da Lazio e do Bayern. O Maicon fez um partidaço. O Wesley é muito bom jogador. Enfim, e o Corinthians aos pouquinhos vai se acertando. Tirei o cavalinho da chuva em relação ao Campeonato Paulista, velho. Mas pode classificar? Pode, mas eu acho que é melhor não criar expectativas. Vamos devagar. Já não caindo no Paulista foi excelente. Encontrando um treinador que vai dar continuidade a um bom trabalho, excelente. E aos pouquinhos a gente vai conversando. O Douglas P. Reis mandou o seguinte: não foi foi uai. Acabou os convidados, cara. A ideia é sempre ter convidados, né? Mas nesses dias, nessas semanas de Liga dos Campeões, a gente está numa entre-safra. Eu não tenho tempo de produzir o convidado, ou seja, de convidar o convidado e de ver, bater horário, bater agenda, enfim, fazer a pautinha, porque dá trabalho, não é ligar a câmera aqui, chamar um cara e ele entrar.
Então, por conta disso, nem sexta passada, nem nessa sexta, e muito provavelmente na outra sexta não teremos convidados. Mas tem algumas pessoas na agenda já, tá? Inclusive, pessoas do Brasil, pessoas que conhecem o Corinthians, pessoas também aqui da Europa. Tô falando abertamente já, quero trazer o João Castelo Branco aqui da ESPN, quero trazer o Luizinho, Luiz Felipe Freitas, enfim, quero trazer alguns nomes interessantes, mas como eu disse, tem que preparar direitinho. O Arthur Matias que mandou: existem times capazes de roubar o Mbappé do Real Madrid? Já disse isso uma vez. Para mim, o Mbappé tá 90% fechado com o Real Madrid. Ele já tomou a decisão de sair do Paris Saint-Germain pensando no Real Madrid. Eu acho que ele já traçou isso para a carreira dele. Vai ser muito difícil algum clube fazer esse hijacking, né? Como eles dizem, né? Esse sequestro. Mas existem, cara, os ingleses, né? Acho que o Arsenal poderia fazer esse movimento. O próprio Liverpool, se o Salah de repente for para a Arábia, poderia fazer esse movimento. O Manchester United poderia fazer esse movimento financeiramente falando, o Manchester City, mas tem lá o Haaland. Agora, coerentemente, eu acho que essa especulação nem vale tanto a pena, porque ele está encaminhado para ser jogador do Real Madrid. Talvez seja questão agora do Paris Saint-Germain cair eventualmente numa Liga dos Campeões, porque se ele anuncia, imagina, ele anuncia agora que vai para o Real Madrid, dá um Paris Saint-Germain e Real Madrid nas quartas de final da Champions. Como é que fica? Pedro Miranda, 2.0, mandou: expectativas para o jogo contra o Palmeiras domingo, do Corinthians, né? Clássico, o derby. O mais importante é o Corinthians competir. Mesmo que saia derrotado do jogo, porque o Palmeiras é favorito para a partida, o Palmeiras tem um trabalho já consolidado, é o atual campeão brasileiro, tem um plantel melhor que o do Corinthians, tem um time melhor que o do Corinthians, mas o Corinthians precisa competir, precisa ser Corinthians. E eu acho que é isso que o Corinthians vai fazer, montar um sólido sistema defensivo, em que o time fique confortável para defender e vai explorar o contra-ataque do Palmeiras. Acho que esse que é a tônica do jogo. E pode sair vitorioso, tá? Porque é um clássico que o Corinthians vem num bom momento, tá confiante, pode acontecer. Mas o favoritismo total é do Palmeiras. E vai ter vídeo aqui no canal, como eu falei, depois do jogo. E aí tem mais gente mandando pergunta aqui, ó. Mário Cardinali, lindo, beijo. Será que o Portuga dará jeito no Corinthians? Já fiz um vídeo aqui sobre o Antônio Oliveira, quem quiser ver vai lá, minhas expectativas, minhas impressões. E 2 vitórias em 2 jogos nas estreias dele aí pelo Corinthians. Acho que dá confiança, dá moral, ele tem já uma identificação com o torcedor, estou gostando de ver. Acho que sim, acho que vai dar certo, mediante as expectativas. O que será dar certo? Ganhar tudo do ano? Não. Mas ele vai conduzir um processo de reconstrução. Talvez o Corinthians chegue longe em alguma outra competição, talvez consiga a vaga para uma Libertadores no próximo ano, o que já seria interessantíssimo neste processo que o Corinthians passa hoje, né? Não é à toa você perde 11, 12 jogadores, você vai lá e contrata 10 jogadores, 9, 10 jogadores, a coisa não é mágica, né? Não sai de uma hora para outra, a torcida tem que ter paciência, mas agora eu acho que, diferentemente do Mano Menezes, há um pouco mais de confiança. A gente vê o Corinthians em campo e vê que está diferente, né? É um time que entrega mais confiança, é um time que parece que sabe mais o que quer fazer dentro de campo. Eu já falei aqui de alguns processos, né? Mas acho que é nessa linha. Acho que vai dar certo sim e pode dar muito certo caso ele ganhe um título já nesse primeiro ano. Mas devagar com andor, que o santo é de barro. Joaquim Guedes, portista, que mandou várias perguntas. Obrigado, Joaquim. Vamos ter vídeo do Porto em breve, né? Afinal, vou fazer Porto e Arsenal nessa semana. Lá estarei no Dragão. E ele manda aqui: quem gostaria de entrevistar, mas por alguma outra razão ainda não conseguiu? Cara, em pós-jogo, assim, eu já entrevistei basicamente muita gente que eu queria ter entrevistado. Vai, o Cristiano Ronaldo, depois de um jogo de Portugal, já entrevistei o Mourinho. Eu gostaria de fazer uma exclusiva com eles, com calma, meia horinha de perguntas, um bate-papo e tal. Mas eu acho que o Messi é um cara que eu
nunca entrevistei e que faz parte de um contexto dentro do futebol que vai ficar marcado para a eternidade. Então, acho que gostaria, assim, de ter essa fotinho aí entrevistando o Messi. Não para exclusiva, que eu acho que renderia muito mais com o Ronaldo ou com o Mourinho, mais um pós-joguinho assim com o Messi. Agora é mais difícil, mas acho que seria Lionel. Biel Batista manda aqui, Quesada, como é ser jornalista esportivo? Cara, eu amo futebol desde que eu me conheço por gente. Trabalhar com futebol é um privilégio. Eu não trabalho, eu vivo aquilo que eu faço como profissão, como eu exerço, né? Então, é um prazer todo dia acordar e trabalhar, né? Trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, cara, porque a gente põe a cara aqui e vai falando as coisas. A gente tem feito bastante programas opinativos, né, recentemente. E eu tenho dado minha opinião sobre várias coisas, como eu dou aqui no Gelada com Quesada. E muitas vezes, aqui nós estamos na nossa bolha, trocando ideia, eu tenho vocês de uma forma mais próxima, porque vocês acompanham meus pensamentos, enfim, todo dia ou toda semana e tal. Mas às vezes você acaba tomando porrada de muita gente, né? E isso incomoda um pouco. Talvez é a parte mais negativa, né? E a porrada não é só uma crítica ao que você falou, um debate. Eu acho isso na bola legal. O problema é quando passa, né? Extrapola e falta de respeito. De qualquer maneira, se a gente pegar 100% da coisa, é muito prazeroso, muito prazeroso. Eu agradeço todos os dias para Deus ter me dado isso na vida, né? Porque se eu não fosse jornalista esportivo, eu seria alguma coisa ligada na comunicação, no marketing digital, em alguma coisa assim, mas não seria com tanto amor que eu exerceria a minha profissão. E hoje eu amo o que eu faço. Como eu falo pouco do Sporting aqui, já falei um pouquinho, tem duas aqui, ó. O César Tavares mandou, já posso comemorar o Sporting campeão nacional ou ainda tá cedo? Calma. Calma, porque, enfim, desmerecer os outros não dá e, assim, ainda tem chão. Mas eu falei lá no início e tomei porrada aqui dos benfiquistas, dos portistas, que o Sporting era o time que estava jogando melhor e que tinha mais capacidade de melhorar. Vamos ver no final, a gente conversa. E o Beto de Massama, é isso, de Massamá. Ah, de Massamá. Em que time europeu Gyökeres se encaixaria melhor? O Gyökeres é um fenômeno, né, cara? Assim, quem não assiste os jogos do Sporting deveria, e tem vídeo aqui no canal só sobre ele, quem quiser saber mais sobre o estilo de jogo, quem é o jogador e tal. Mas eu acho que esse sueco se encaixaria bem hoje, vou pegar hoje, no Real Madrid, antes do Mbappé chegar lá. Acho que seria uma bomba no Real Madrid. Porque você teria um ataque muito, muito veloz na transição ofensiva. Imagina você ter Gyökeres, Vinícius e Rodrigo. Uma bomba. Acho que o Paris Saint-Germain é um time que pode buscá-lo depois da era Mbappé, né? Porque aí você pode colocar Muani de um lado, Dembélé do outro, Gyökeres ali. Pode ser um nome interessante. Hoje no Bayern de Munique não dá para ele jogar de centroavante, ele teria que ser um cara caindo pela beirada. Eu acho que não é um melhor encaixe. Difícil pensar dessa forma, né? Eu acho que o Manchester United poderia ser uma boa, mesmo com o Højlund lá. Eu acho que o Gyökeres é mais jogador. Sinceramente, eu acho que o Gyökeres é mais jogador. No Arsenal seria legal também ver pela velocidade do seu ataque. Tem alguns clubes. Vamos ver o que vai dar. Mas, jogadoraço, hein? Eu sempre lembro da frase do amigo benfiquista. De onde diabos o Sporting foi buscar esse gajo, pá? Antônio S. Castro mandou mensagens sobre o Porto. Duas, né? Estas derrotas no Porto podem afetar o Pinto da Costa. Abraço. Vai ter eleição em abril, Pinto da Costa contra o Vilas Boas, né? E o Porto está a perder por tudo que está a acontecer à volta do clube. Eu acho que a hashtag é Vilas Boas, né? Antônio Vilas Boas 2024. Eu acho que ele é fã do Vilas Boas. Eu vou fazer um vídeo
E fica aqui meu comprometimento com a torcida portista sobre as eleições do Porto. Eu estou só esperando chegar mais próximo da data para esquentar o negócio ainda mais, já que já está muito quente, mas para a gente falar sobre isso. Eu acho que influencia, sim, o momento e o entorno político do clube, por ser o Porto, pelo DNA do Porto, e por toda a história que o atual presidente tem, nesse momento de rompimento com algumas coisas. Por mais que as pessoas ligadas ao futebol, né, que estão ali no dia a dia, tentem blindar todo mundo que está ali, esse burburinho, as perguntas nas coletivas, enfim, o fato do Porto estar presente na comunicação social hoje muito mais do extracampo do que por dentro de campo, tudo isso prejudica, mesmo dentro do estádio, né, às vezes a torcida se dividindo para um lado ou para o outro, tudo isso conta. Não acho, e agora muito seriamente, que isso é que está determinando o Porto não estar tão consistente essa temporada. Acho que tem a ver com muita coisa, né? Tem a ver com contratações que não deram certo, que já foram embora, inclusive. Tem a ver com a dinâmica do clube no mercado, que está sempre numa rotação diferente, que coloca o trabalho do Sérgio Conceição ainda mais num nível desafiador, porque ele tem que reconstruir o clube todo ano, né? O time, né? O clube não, o time de futebol. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem um pouco e às vezes até mais de influência, cara. Não vamos ser hipócritas aqui. Mas faz parte do momento do clube, né? A saída do Pinto da Costa, que está desde 1982, 83, enfim, no comando do Porto, seria um rompimento com o passado, né? E isso pode ou não acontecer. E isso mexe com a estrutura do clube, mexe com os torcedores, mexe com o próprio treinador, mexe com todo mundo. Então, acho que tem um pouco assim relacionado, mas também tem muito a ver com o time em si, né? Se a gente comparar a evolução do trabalho e o investimento que, por exemplo, outros clubes fizeram, o Porto acaba pecando em algumas ações dentro do mercado de transferências e que faz o time ser, de repente, pior do que já foi em anos anteriores. E pra gente fechar aqui, ó, Ivo Mourão e Felipe Sales mandando o que eu achei da torcida da Lazio, se foi minha primeira vez no estádio da Lazio. Foi, cara, primeira vez no estádio, foi muito bonita a festa da Lazio, a vitória também ajudou bastante pro clima do estádio, mas a curva sul, a curva norte, enfim, não estava totalmente lotado, tinha 57 mil torcedores para um estádio que tem a capacidade de 70, mas estava bonito, os caras fizeram uma festa, um mosaico, enfim, o início do jogo com um show de luzes, com fumaça azul, foi bonito. Não gostei de um ponto, em algumas bandeiras lá, algumas apologias ao nazismo, pelo menos foi isso que me pareceu. Enfim. Mas é muito complicado você generalizar, né, a torcida inteira da Lazio. Então, enfim, foi isso que eu não gostei. O que eu gostei foi a festa. E gostei também muito da torcida do Bayern de Munique fora, mas isso já é clichê, né? O Away Fans, os caras são muito bons e foi um ambiente espetacular. O jogo foi bom também, tá? Primeiro tempo do Bayern, depois a vitória da Lazio com o Felipe Anderson jogando muito. Curti, uma boa experiência. Vamos ver agora Porto e Arsenal como é que vai ser no Dragão. E a continuidade da Liga dos Campeões. Meus caras, tá ficando escuro e tá na minha hora, né? Sexta-feira, já falei muito. E acabou o meu Sapporo. Então, um beijo para vocês. Seja alemã, japonesa, belga, portuguesa, brasileira, seja o que for, devagar. Sempre devagar e com responsabilidade. Tchau.